Fala galera, eu já assisti a Divertidamente 2, filme que chega no cinema de todo o Brasil, no próximo dia 20. Galera, essa crítica aqui, ó, completamente sem spoilers, teremos aquele serviço completo, ou seja, teremos também um vídeo exclusivo sobre o que acontece na cena pós-créditos do filme, e também todos os spoilers do filme, onde a gente fala abertamente sobre tudo o que acontece. E galera, pô, bora lá, porque essa sequência ela demorou muito pra acontecer. Também se tinha muita dúvida se ela iria acontecer em uma versão para os cinemas, né, se não aconteceria de ter, assim como teve, né, o curta animado anos atrás ali, e finalmente aconteceu. Finalmente está chegando Divertidamente 2 nos cinemas. E galera, pô, é uma alegria incrível, assim. Até coloquei no título do vídeo aqui, né, pô, pra rir e se emocionar. Porque é exatamente isso, cara. A sensação que eu tinha antes, expectativa, principalmente das minhas lembranças, assim. 2015, assisti junto com a minha filha. No momento lá ela tinha 5 anos. E compartilhar aquele momento todo em relação a emoções e tu também, assim, ver ela reagindo a muita coisa do que estava acontecendo na vida da Riley naquele momento. Lá, a Riley, naquele momento do filme, ela, né, tinha uma idade um pouquinho maior que minha filha, mas hoje, por exemplo, a idade que a Riley está no filme é uma idade já mais próxima do que minha filha está, né, nos dias de hoje, onde ela já vai fazer 14 anos. Eu não pude levar ela na cabine de imprensa, então eu fico já imaginando quando ela for assistir agora com as amigas dela, o que vai acontecer de reação dela, porque ele pega exatamente o momento onde a Riley, ela tá saindo ali, né, da parte de ser uma criança e começar a se tornar não só uma adolescente, mas começar a se tornar realmente uma mulher, onde muitas coisas vão acontecendo de mudanças, não só na relação do seu corpo em si, mas principalmente do que ela tá sentindo, do que ela tá pensando, como que ela vai reagir, o que vai acontecendo em volta também, que vai tendo como consequência na sua vida. E o filme começa exatamente assim, nos dando um feedback muito importante sobre quem são aqueles personagens, sobre o que aconteceu na vida da Riley nesses momentos que a gente ficou longe dela. E, a partir dali, já começa a deixar bem claro que a Riley, ela não é a mesma Riley que a gente viu, né, lá em 2015, no primeiro filme. E a partir dali a gente tem já a apresentação das novas emoções, que tem uma coisa que é muito importante. Já foi muito anunciado, né, apresentado, aquela coisa toda, sobre as 4 novas emoções que a gente tem no filme, que vão acompanhar já o nosso, né, grupo lá seleto e tudo mais. Só que tem uma surpresinha, assim. Tem, né, uma outra emoção também que aparece. Ela não é ainda uma emoção que tá realmente, assim, fluente de importância dentro do filme, só que tu entende que ela vai aparecer em projetos futuros, porque tem uma coisa que é certa, tá? Divertidamente 2, ele pega esse momento da Riley, já onde ela, né, transição toda de ser uma criança, uma adolescente, novas descobertas, transformações, aquelas coisas todas, para se tornar uma mulher. E tem uma coisa que o filme, nesse segundo aqui, ele simplesmente pula, que é a questão de relacionamentos amorosos, tá? Ela pega muito e abraça a questão de relacionamentos de amizade e essas transformações que vão acontecendo por causa de escolhas também e como que isso vai refletindo na vida da Riley, como que ela vai reagindo a tudo isso. Por exemplo, aquele curta que a gente viu animado anos atrás, né, que foi logo depois do primeiro filme, a gente já tinha uma apresentação muito clara que a gente teria, talvez, né, a próxima etapa natural da vida do Divertidamente em si, quanto filme, cara, seria a gente ter uma história da Riley já em questão de relacionamentos amorosos e tudo mais. Só que esse segundo filme, eu acho genial que ele pula essa etapa. E ele coloca muito firme, assim, uma questão de família, assim como o primeiro filme, mas ele pega e coloca uma segunda questão que é provavelmente, assim, até mais importante do que já ir diretamente e cair nessa questão toda da relação amorosa. Ela cai nessa relação entre amizades e o que vai acontecendo nesse mundo todo, não só na questão de transformações que todas estão passando naquele momento, mas também do que acontece né, da nossa querida adolescente, do que ela tinha antes de conhecer, por exemplo, meninas mais velhas que começam também a fazer parte, né, do seu grupo, do seu contexto todo, o que está acontecendo ali. E isso, cara, é uma pegada genial, assim, porque ele, primeiro, solidifica muita coisa na vida da Riley antes dela ter essas relações amorosas de uma maneira mais forte, a gente vê isso também sendo colocado dentro do filme e ver as emoções todas compartilhando tudo isso. E pra falar, cara, sobre as emoções, as novas emoções, elas, assim como a gente já tinha visto nos trailers, assim como a gente já tinha imaginado também, elas são extremamente bem elaboradas, tanto na sua parte visual, quanto na sua proposta toda de
como que isso vai realmente influenciar a Riley. E cada uma, assim como a gente tinha visto já no primeiro filme, cara, a personalidade delas são perfeitas. São perfeitas. Porque a gente consegue realmente, assim, entender, né? Tem uma grande diferença, né? Eu, por exemplo, já nos meus 40 anos, já tenho uma compreensão muito mais clara do que pode acontecer com cada personalidade dessas emoções, do que vai acontecendo na nossa vida e tudo mais, se a gente não tem esse controle exatamente, as consequências que podem acontecer. As consequências, elas são extremamente sérias, extremamente graves. E o filme, ele pega e deixa uma apresentação muito clara, assim, para as crianças que vão assistir agora Divertidamente 2, que tu precisa ter, querendo ou não, um controle, que tu só vai ter esse controle também a partir do momento que tu passa por situações como aquela, que tu consegue também ter momentos para ter uma vivência e para te ter uma experiência, para te também saber lidar com tudo aquilo que vai acontecendo. E o filme consegue transformar isso numa maneira muito lúdica para também apresentar, porque as situações que o filme chega expõem muito a Riley para chegar num limite. E esse limite, obviamente, que daí entra nesse tom que o filme ele precisa chegar também no seu limite. Ele não pode em nenhum momento ser mais do que ele é, porque o público-alvo não é eu de 40 anos, né? O público-alvo é a galerinha. E pra galerinha, tu não pode colocar algo muito mais além. Só que os indícios todos, eles estão muito claros ali do que está acontecendo com a Riley e do que pode realmente acontecer a mais com a Riley e tudo mais. E eu adorei isso. Adorei, porque o filme consegue realmente ter um tom bem sério nessa segunda perspectiva de vida que a gente está vendo da Riley. Porque a gente teve aquele contexto muito claro, que é um contexto, querendo ou não, ainda mais infantil. Mas agora, com essas novas emoções, a gente já começa a ter muitas percepções do que pode acontecer na nossa vida adulta, que começa cada vez mais cedo, já nesse momento ali de transição, né, do ser criança para ser adolescente, para ser já uma vida adulta ali. E tu tem muitos impulsos, tem muitos gatilhos que vão acontecendo nesse processo também, que a gente vai identificando, né, que a Riley está começando a descobrir e está começando a vivenciar, e isso é realmente algo muito bem feito, sempre controlando o limite para não fugir dessa parte lúdica. Mas eu adorei a maneira como eles conseguem abordar isso também no filme ali. E, cara, não adianta. Tem muitas semelhanças entre a maneira como a jornada do primeiro filme e a jornada do segundo filme se desenvolvem. Tá? O segundo filme ele segue uma linha, querendo ou não, muito próxima da jornada que acontece com Alegria e seu grupo por completo no primeiro filme. Tem algumas escolhas ali de separação de personagens até que, né, eu acabei de ver o filme, eu vi o filme faz 3 horas, assim, que pra mim eu gostaria muito mais de ver alguns personagens que estavam muito próximos do primeiro filme, mais próximos também do segundo, mas entendo também por que existe uma divisão, porque tu precisa ter as aproximações acontecendo com as outras, né, emoções e tudo mais ali. E ao mesmo tempo, ele sempre vai ser o quê? A gente tá acompanhando a jornada da Riley, e essa jornada da Riley está completamente conectada sempre com a jornada da Alegria. E todos os outros que estão à volta ali, seja na vida da Riley ou seja na vida da Alegria, fazem isso realmente ter cada vez mais força. Ou seja, cara, não tem como tu fugir. Tu vai rir e tu vai te emocionar também. É da mesma forma, né? E tem muitas coisas que são, assim, legais de linguagem que eles não usaram tanto no primeiro filme, porque a gente estava conhecendo muito, né, o mundo dessas emoções pela Riley, mas que, por exemplo, assim, no final do primeiro filme, ou já lá no pós-créditos, né, do primeiro filme, quando a gente já acompanhava o que está acontecendo na cabeça da mãe, o que está acontecendo na cabeça do pai, esse segundo filme, ele consegue fazer isso já acontecer com outros personagens em momentos que são muito importantes durante o filme, não só no momento lá na frente do momento pós-créditos e tudo mais, assim. Já consegue colocar isso realmente dentro da história. E ao mesmo tempo não faz um exagero, tá? Porque era barbada tu utilizar isso por milhares e milhares de vezes, repetidas vezes. Ele acha realmente momentos para fazer isso acontecer. E isso também é outro grande acerto. Talvez o maior problema de Divertidamente 2 seja se tu pegar e fizer uma comparação com o primeiro filme. E essa comparação, cara, ela é muito complicada. Por quê? Quem assistiu o primeiro filme já tem um apego muito claro emocionalmente com o que acontece lá. E esse apego, cara, ele tem uma força muito grande. É muito grande. Ou seja, é difícil tu conseguir aumentar esse grau e tu ser surpreendido na história que tá acontecendo no segundo filme,
porque tu já entendeu como é que vai funcionar, né? Como as jornadas de contar a história do segundo filme é muito próximo da primeira, tá? Ela não é igual, ela é próxima da primeira. Então tu já entende a maneira como essas jornadas elas vão acontecer e para que tipo de sentido realmente, como é que vai funcionar a lição, como é que vai funcionar essas descobertas na vida da Riley. Em nenhum momento isso deixa de ser extremamente divertido, extremamente emocional ao mesmo tempo. Mas não tem como fazer uma comparação em relação ao primeiro e segundo filme. Mais legal de toda essa viagem, cara, é curtir essa viagem, porque assim como o primeiro filme, ele funciona extremamente bem. A sessão de imprensa, pô, eu moro em Porto Alegre, a gente passou por toda a questão das enchentes. Essa primeira cabine de imprensa está acontecendo desde abril. Desde abril. E tá uma sessão com, cara, muitas pessoas, assim. Tinha, sei lá, umas 30 pessoas dentro da cabine de imprensa. E a reação tava realmente, assim, aflorada dentro da sessão para mostrar como funciona. Funciona não só para a galerinha pequena, funciona, né, para todas as idades. E essa magia grande que a Pixar tem, que acho que nunca deixou de ter, por mais problemas que teve em uma ou outra produção, nunca deixou de ter. E aqui ela volta a mostrar que ela sabe realmente como nos fazer rir e também nos fazer emocionar. Que baita, que baita, que baita. Segundo filme Divertidamente. Galera, coloquem mais comentários, expectativa de vocês. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é muito importante. Curtir o vídeo, assinar o canal. Serviço completo no canal. Tem também um vídeo com cena pós-créditos e também sobre tudo que acontece com todos os spoilers. Certo, galera? Take 04, viva o sonho aqui.